que é vindo ali do estado do Maranhão, já esteve aqui conosco, ministrando a palavra outras vezes, e todas as vezes que ele ministra, Deus nos abençoa de uma maneira extraordinária. Querem recebê-lo bem-vindo? Se é verdade, digam bem-vindo! Bem-vindo! Então recebamos com alegria o nosso amado pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, 2026, ano da crucificação, eu creio. Que maravilha. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10. Quem está na mesa? Ele está me ouvindo? Talvez. Se puder me dar retorno, talvez na frente está bom, mas aqui te agradeço, tá? Depois do culto eu te dou um beijo, meu filho. Retorno, tá? Por favor. Aqueles que localizaram a referência bíblica, digam amém. Amém. Leremos a partir do versículo 17. Está escrito: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou. Thank you. Obrigado, tá? Falta só chegar aqui, ó. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Repita após mim, por favor. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Repete comigo, por favor, vamos lá. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Escute-me. Diante disso, ele ficou abatido, em outra tradução, triste, e afastou-se de Jesus, porque tinha muitas riquezas. Aqueles que puderem e quiserem, digam amém. Amém. Tome o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de manifestar os meus agradecimentos a Deus por dar a mim o privilégio e a feliz oportunidade de estar uma vez mais entre vós outros, para juntos tributarmos a Deus o Senhor toda a honra,
toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Deus seja louvado milhões e milhões de vezes mais pela vida do muito digno pastor desta igreja, a saber, o querido pastor Rodrigo Lima e a sua muito digna esposa, pastora Irene, um casal de amigos abençoadíssimos. O meu desejo é que Deus continue nutrindo, fortalecendo, enriquecendo e abençoando o santo e profícuo ministério deste casal de pastores e a igreja aos seus cuidados pastorais. Aqueles que concordam, digam amém. Amém. Diz amém sem inveja, irmão. Diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe meu amigo irmão, missionário Josélio, sua família, sua casa. Que bom revê-lo. Deus abençoe abundantemente, penhoradamente. O texto que eu acabei de ler, ao ouvir de todos, é um texto bastante conhecido por todos aqueles que são familiarizados com as Sagradas Escrituras. Por certo, todos os que aqui estão já tiveram o privilégio, já tiveram a oportunidade de ouvir da boca de homens e mulheres de Deus, por que não dizer ministros e ministras de Deus, algo semelhante, algo relacionado ao livro, ao capítulo e aos versículos que ora foram mencionados. O capítulo de número 10 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, retrata a partir do versículo 17 um episódio inédito. Diz o texto que, depois que Jesus termina de responder os questionamentos dos fariseus, que anteriormente decidiram prová-lo, incitá-lo, Jesus atende algumas crianças que são trazidas até ele. Jesus abençoa as crianças. Acontece um lapso na história, ao tempo que a Bíblia começa a narrar uma história dentro da história. A Bíblia fala por vários tipos de linguagem. Falarei de 4: literal, figurada, alegórica, metafórica. E Jesus utilizava uma linguagem muito peculiar. Jesus gostava de falar sobre metáforas, ou por metáforas, como queiram. Jesus gostava de falar de mistérios, utilizando-se de uma parábola, como todos nós conhecemos. O texto é claro quando diz, neste caso, que Jesus é procurado por um jovem, Jesus é procurado por um jovem, e esse jovem tenta estabelecer um diálogo com Jesus. E no início desse diálogo, o texto diz que esse jovem se aproxima de Jesus e se põe de joelho diante de Jesus. E ele inicia a sua fala dizendo: bom mestre, que farei para
herdar a vida eterna. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba que para Jesus, ou na interpretação de Jesus, essa conversa inicia meio como uma espécie de bajulação. Existem pessoas que gostam de ser bajuladas. Existem pessoas que se dão muito bem com bajulação. Há pessoas que só funcionam através da bajulação. Existem pessoas que se tornam produtivas por conta da bajulação. Olhe para cá, por favor. A bajulação é a arma, a ferramenta, como queiram, do medíocre. Olha o que eu estou dizendo, a bajulação é a arma ou a ferramenta do medíocre. A bajulação é a característica de alguém que não tem identidade própria. Quando Jesus ouve a fala desse jovem, desse menino, Jesus fita os olhos nele e Jesus faz uma pergunta: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? É muito importante que eu diga aqui essa noite que às vezes nós que somos enviesados pelo sistema religioso, às vezes temos uma concepção equivocada. Que concepção é essa, Rodrigo? Às vezes nós que aceitamos Jesus ou que fomos aceitos por Ele, temos a ideia, aliás, uma ideia preconcebida de que uma vez que nós aceitamos a Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos seres especiais, nós nos tornamos seres perfeitos, nós nos tornamos seres bondosos. Eu preciso que essa noite você dobre a sua atenção e deixe os seus ouvidos bem aguçados, para entender de uma vez por todas que a única coisa boa que existe em nós é Cristo. Se você puder colocar a mão no ombro de alguém, por favor. Eu não pretendo causar celeuma, eu não pretendo causar constrangimento. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor, com um sorriso no rosto, para você não assustar o irmão, e diga isso para ele e para ela: a única coisa boa que há em você é Cristo. Não sei se os irmãos têm lembrança, mas lá no jardim, lá no Éden, Deus deu uma ordem muito específica para o casal. Deus disse ao casal: eu plantei no meio do jardim uma árvore, e o nome dessa árvore é bem e mal. Qual o nome da árvore? O nome dessa árvore é bem e mal. Se essa árvore se chama conhecimento do bem e do mal, qual nome nós daríamos para o fruto dessa árvore? Bem e mal. Vamos lá? Bem. A ordem de Deus para o casal foi: vocês não devem se aproximar dessa árvore, tampouco comer do fruto dela. Mas, todavia, porém, um belo dia, Adão sai para passear no jardim e deixa Eva sozinha. Acontece o inevitável. Diz a Bíblia que Eva é persuadida, é convencida, ela tem a sua curiosidade estimulada, ao tempo que a Bíblia diz que ela come do fruto. Quando Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva estava comendo bem e mal. Estava comendo
Vamos lá, estava comendo? Só para você entender, escuta, estou saindo um pouquinho, só para tu entender, olha para cá, dentro do ser humano, no cerne da humanidade, existem duas faculdades, fala comigo, o bem e o mal. Quem mais você alimenta, mais se manifesta. Aquilo que você mais alimenta, mais se manifesta. Algumas pessoas acham, porque elas vêm à igreja, elas se tornaram pessoas boas. Algumas pessoas acham, porque dão muito dinheiro na igreja, elas se tornaram boas. Algumas pessoas acham, porque desceram as águas batismais. Algumas pessoas acham que por virem à igreja de mês a mês, semana a semana, domingo a domingo, elas receberam, foram catapultadas para essa essência bondosa. Não se engane, não se engane. Dentro de você existem duas faculdades, o bem e o mal. Quem mais você alimenta, mais se manifesta. Vocês estão aqui? Quem mais você alimenta, mais se manifesta. Olha o que Jesus está dizendo para esse jovem: por que me chamas bom? Jesus está dizendo para aquele jovem, primeiro, eu não gosto de bajulação. Fala comigo, Jesus não gosta de bajulação. Não, essa não é a praia de Jesus. Essa não é a vibe de Jesus. Jesus não gosta de bajulação. Primeiro, eu não curto bajulação. Por que me chamas bom? E Jesus, ele quebra várias concepções, vários argumentos filosóficos, e Jesus vai dizer para ele: só existe um que é bom, que é Deus. Glória a Deus. Será que dá para colocar a mão no ombro de alguém, por favor, e diga isso para ele e para ela? Só existe um que é bom, que é Deus. Não, você não é bom. Eu não sou bom. E eu não quero aqui fazer com que você sofra de baixa estima. Pelo contrário, presta atenção. É que quando você vai para a internet, escute-me, quando você vai para a internet, a galera do coach está lá dizendo para você: você é bom demais. Você é tão bom que você não deveria estar no ambiente que você está. Você tem que produzir e produzir e produzir e produzir. Olha para cá, tem um monte de gente aí entrando em parafuso, ficando maluco com essa história. Me entenda, por favor. Olha o que Jesus está revelando para esse jovem. Jesus está falando exatamente da natureza humana. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza má. E Jesus está dizendo para esse jovem: não se engane, só existe um que é bom, e esse é Deus. Pastor, mas Jesus está dizendo, em outras palavras, que ele por sua vez não é bom? O que Jesus está dizendo é que Deus é bom, mas Jesus é maravilhoso. Segundo Isaías, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso. Quem pode levantar uma mão para adorá-lo aqui? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Olhe bem para cá, por favor. É cômico se não fosse trágico, porque Jesus começa a fazer outros questionamentos a esse jovem. Jesus começa dizendo: por que me chamas bom? Não há ninguém tão bom senão Deus. E Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E a resposta desse jovem é muito precisa. E ele diz: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Sabe o que nos parece a personificação desse jovem? É aquele tipo de crente que nasceu na Assembleia de Deus e diz assim: eu já tenho 30 anos de Assembleia de Deus, eu já sei de tudo.
Eu conheço a liturgia. Eu já estou acostumado com essas coisas. Eu já li a Bíblia uma par de vezes. Vocês sabiam que nós, a cada dia que passa, estamos nos tornando exigentes demais? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Nós estamos nos tornando exigentes demais. O simples está ficando muito raro. Olha o que eu estou dizendo. O simples está ficando muito raro. Porque os pais, os pais da igreja, eles não tinham a tecnologia que nós temos. Eles não tinham um microfone sem fio com essa tecnologia. Eles não tinham um telão de LED. Não tinham. Muitos deles não tinham carro. Vocês sabiam que nesse exato momento existem igrejas funcionando no meio da mata, igrejas funcionando dentro de rochas. E nós brasileiros estamos nos tornando a cada dia que passa mais exigentes, porque a gente precisa de um templo luxuoso para adorar a Deus. A gente precisa de muita coisa, a gente precisa de muitos pretextos e subterfúgios para a gente poder ter uma performance excelente. Mas olhe bem para cá, por favor, e me escute essa noite. Nós também estamos nos tornando como esse jovem, porque nós estamos assoberbados, nós estamos abarrotados de informação. Olhe para cá, por favor, nós estamos sendo, escute-me aqui com muita atenção agora, todos os dias bombardeados de informação. Mas nós, com todas essas informações, estamos nos tornando indiferentes. Porque a gente já não consegue ouvir todo mundo. A gente escolhe, é como se nós viéssemos à igreja. Nós estamos vindo à igreja como se nós estivéssemos indo a um restaurante. Essa comida dá de comer pelos olhos. Isso aqui me agrada. Não, isso aqui não me agrada. Preste atenção no que eu estou dizendo nesse culto de missões. Sabe qual é o maior trabalho que Jesus está tendo nessa última hora? Jesus está tendo que evangelizar os crentes. Vocês estão aqui? Estou sozinho. Eu vou parar por aqui e entregar o microfone, hein, gente? O maior trabalho que Jesus está tendo agora, ao invés de nós estarmos investindo nas missões, ao invés de nós estarmos avançando nas missões, nós estamos tendo que ser novamente evangelizados. Se você não percebeu, Jesus está evangelizando esse jovem de novo. Jesus faz algumas perguntas específicas. Se você parar para observar, a gente consegue perceber de uma forma muito visível o comportamento de alguns crentes quando eles chegam na igreja, porque eles já sabem de tudo, já sei quem vai cantar, já sei quem vai pregar. Esse ministério não me agrada. É o que Jesus está perguntando para esse jovem. Às vezes eu fico preocupado, porque eu recebo no consultório alguns adolescentes de 15, 16 anos, 20 anos, dizendo que quer se matar. Preste atenção. E eles acham que já sabem de tudo da vida. E na igreja, infelizmente, Jesus está tendo que evangelizar muitos crentes velhos e mimados, que estão como esse jovem. Como pastor, eu já sei de tudo. Eu não preciso aprender mais nada. Não, pastor Rodrigo Lima, não dá para ouvir mais pastor Rodrigo Lima. Só um exemplo, tá, pastor? Eu amo te ouvir. Sou fã de carteirinha lá no Instagram, no YouTube, onde eu vejo, eu estou lá comentando. Não vão pecar, tá, irmão? Querer me linchar depois do culto? Presta atenção. Nós estamos nos tornando esse jovem rico, porque na percepção dele, na concepção dele, ele sabia de tudo, ele fazia tudo. E quando nós nos deparamos com esse extremo, aliás, quando nós caímos nessa armadilha, nós estamos colocando a nossa salvação em risco.
hoje, nesse culto de missões, Deus me traz aqui com uma palavra de despertamento à igreja. Cuidado! Cuidado com essa axiologia de que você já aprendeu tudo, de que você é o suprassumo da teologia. Pare com isso, isso é muito perigoso. Porque o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Gosto do que Paulo disse: ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Deus é um oceano profundo, e quanto mais você mergulha, oh bendito seja o nome dele eternamente. Oséias também disse: o meu povo perece por falta de... Tem muita informação, mas está faltando conhecimento de Deus, de quem é Deus. Por que nós não fazemos missões? Porque nós precisamos conhecer mais sobre o maior missionário que já houve na história. Quem, pastor? Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido com Ele você se torna. Oh, bendito é o nome dele eternamente. Nós estamos ocupados demais com as nossas coisas. Nós estamos ocupados demais com as nossas brigas de ego. Nós estamos ocupados demais com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Por quê? Porque nós estamos dizendo para Jesus: eu já sei de tudo, Jesus, calma lá. Ah não, essa história aí, não, eu já conheço. Engraçado, Jó 42:5. Gente, se a Bíblia fosse só o livro de Jó, já estava bom para ser crente. Quem sabia disso? Se a Bíblia fosse só o livro de Jó, já estava bom para ser crente. 42:5, Jó disse: eu te conhecia. Thank you. Apareceu ali. Só de ouvir falar. Mas agora, fala comigo, agora, os meus olhos te veem. De que tempo esse agora está falando? Se nos primeiros 2 capítulos de Jó, é um tanto paradoxal falar sobre isso aqui. Deus está dando testemunho de Jó. Ele é íntegro, temente, leal e se desvia do mal. Uau, é Deus que está falando de Jó. Só que Jó, no capítulo 42 e no versículo 5, está dizendo: eu conhecia Deus só de ouvir. Às vezes tu é igual ao Jó, só conhece Deus da pregação do pastor Rodrigo. Ah, quem é Deus, quem é Jesus? Eu conheço da pregação do pastor Rodrigo. Mas você não tem experiências com Deus. Porque quando nós temos experiência com Deus, Ele marca a nossa vida. Vejam que Jó está dizendo, no meio do caos, no meio da dor, canceroso, vivendo do luto, no meio da desgraça, Jó está dizendo: Josélio, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora quando? Na dor. Agora quando? Na perda. Agora quando? No fracasso. Agora quando? No meio da enfermidade. Agora quando? Dentro, ou aliás, no olho do furacão. Sabe quando é que a gente conhece Deus, meus irmãos? É quando os supostos amigos viram as costas e vão embora. Sabe quando a gente conhece Deus? É quando você faz um negócio errado, quebra da noite para o dia. Sabe quando é que a gente conhece Deus? É quando todas as portas se fecham. E nessa noite Jesus nos traz aqui mais uma vez para dizer: você tem observado a minha palavra? Você tem observado os meus mandamentos? Fala comigo, sempre. Vai lá, me ajuda, diga sempre. Falta alguma coisa. Fala pro seu irmão aí, dá um sorriso e fala assim: sempre falta alguma coisa. Fala assim: deixa de ser bobo. Fala igual o Nordeste, fala assim: ó, deixa de ser besta. Olha
Quem está dizendo isso? Jesus. Ele disse: mestre, tudo isso eu tenho observado. Ó igreja do Senhor, está faltando alguma coisa para nós fazermos missões. O que, pastor? Amarmos mais a Jesus do que as coisas. Oh aleluia, oh aleluia. Segure aí na mão de alguém, por favor, me ajude a pregar. Levante a mão desse queridão para o céu, dessa queridona para o céu. Escute, enquanto você está preocupado com os teus sonhos, com os teus projetos, em ganhar muito dinheiro, com a moeda do momento, com dólar, com euro, com Bitcoin, Jesus está dizendo: você precisa me conhecer mais. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: está faltando alguma coisa. Jesus disse para o jovem: uma coisa te falta. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e segue-me. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que Jesus queria realmente que aquele jovem rico vendesse tudo que ele tinha, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus estava sondando o coração daquele jovem. Jesus queria saber aonde estava o coração daquele jovem. Disse Jesus: aonde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu. E a pergunta que eu vos faço para encerrar é: onde está o seu coração? Jesus disse em Mateus 6:24: não há como servir a dois. Ou você vai alegrar um e vai chatear o outro. Obrigado, pastor. E vice-versa. Preste atenção. De quem é o seu coração? Por que nós não fazemos missões? Nós não fazemos missões porque nós somos egoístas. Nós não fazemos missões porque não entendemos o que Jesus disse em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A obra missionária é urgente. Enquanto nós não entendermos a urgência da obra missionária, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Sabe por que eu posso falar de missões? Se você me acompanhar no Instagram, você vai me ver com panela no meio da rua, levando comida para morador de rua. Você vai me ver nos ribeirinhos. Eu não estou no Amapá fazendo turismo, queridos. Eu vim para atender meu encontro de casais. E sempre que eu tenho uma folga, eu estou pelas ruas falando de Jesus, evangelizando. Olhe para cá, por favor. Sempre faltará alguma coisa. A gente precisa perder esse senso, essa concepção de perfeição. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. Não, nós não entendemos o Evangelho. Você entendeu o Evangelho invertido. Porque você é tão religioso que você acha que o seu tempo de igreja fala mais alto do que o seu relacionamento com Deus. Jesus, tudo eu tenho observado. Não adultero, não mato, não roubo ninguém. Jesus olhou para ele e falou assim: sério? Honro pai e mãe. Aí me faz lembrar daquela história do fariseu e do publicano. Porque o fariseu, quando foi orar, disse: eu sou dizimista fiel, jejuo 3 vezes por semana, minhas palavras, não falta o culto, todo domingo estou batendo carteirinha. Aí o publicano, olha a oração do publicano: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Meus irmãos e minhas irmãs, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui.
Senhores e senhoras, eu vos faço a seguinte pergunta essa noite: a quem você serve? Quem é o seu Senhor? O seu Senhor é Jesus ou é Mamon? Fala comigo, se Deus não governa meu dinheiro, Ele não governa o meu caráter. Jonamacandarabagay. Porque às vezes nós somos assim, pastor. Jesus, o senhor pode entrar lá em casa? A gente até canta. Entra em casa, Jesus. Vai. Não canta? É. Diga aleluia. Se tem alguém morrendo, Jesus vai lá no hospital. Se precisa de dinheiro, Jesus abre a porta. Mas a pergunta é: e quando Jesus precisa do seu dinheiro? Ele tem acesso ao seu cofre? Ele tem acesso aos seus investimentos? Tá difícil para engolir isso aqui, gente? Diga amém. Vovó dizia assim, ó. Vovó dizia lá em casa para os pretinhos: olha, quem gostou que coma muito, se não gostou que coma pouco. Diga glória a Deus. Tô pregando o evangelho. Jesus tem acesso à sua conta bancária? Eu não estou na função pastoral agora, em dado momento, mas eu já pastoreei a igreja, e às vezes dá uma dor no coração. Fala comigo, toda igreja carrega uma dor. Diga, todo pastor carrega uma dor. É uma dor no coração falar de dinheiro na igreja. Mas engraçado que o prefeito, olha para cá, ele faz carnaval, ele faz festa junina, ele faz o diabo a quatro, com dinheiro que sai do seu bolso, e ninguém diz nada. Mas se o pastor fala de dinheiro, sobre missões na igreja, o pastor é ladrão. Eu posso ir mais pesado, pastor? Uramachandarabagai. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmãos. Aí o texto diz, Josélio: e olhando Jesus para ele, o amou. Oh, glória a Deus. Depois ele diz: Jesus, eu tenho observado todas as coisas. Jesus olha para ele com misericórdia, e Jesus o amou. Olha para cá, por favor. Jesus sabe que você não é perfeito. Jesus sabe que você é egoísta. Jesus sabe que você é avarento. Jesus sabe que você está debaixo do senhorio de Mamon ainda. Mas não há como viver debaixo do senhorio de Mamon. Não há como viver debaixo do senhorio de Cristo. Ou você é servo de Jesus, ou você é escravo do dinheiro. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Senta com o empresário, senta com o Josélio ali, ó, e pergunta para ele, hoje, na idade que ele está, se ele corre atrás de dinheiro. Se você sentar com os grandes empresários, você vai ouvir o que eu acabei de falar. Entenda, por favor, que Deus não te deu amanhã, Deus te deu hoje. E hoje Jesus está dizendo: você precisa fazer alguma coisa. E se daqui a 1 hora Jesus tirar o fôlego de vida, se ele voltar só para você, aí quando chega lá, Jesus, eu não tive tempo não. Olha para cá, aí tu morre. Escuta isso aqui, ó. Tu morre. Os filhos ficam brigando pela casa, pela herança, pelo dinheiro. Aí tem que fazer inventário. É uma loucurada. E tu não fez nada para Jesus. Aí tu ficou fazendo o quê? Tesouro na terra, entesourando a terra. Jesus te trouxe aqui essa noite para uma reflexão. E você precisa pensar nisso aqui. Onde está o seu coração? Jesus tem o trono do seu coração?
Você precisa se perguntar: Jesus tem o trono do meu coração? Porque às vezes você é tão intelectual, você é tão arrogante, prepotente, soberbo, que Jesus não tem mais espaço nesse coração, que você não ouve ninguém. Aí você é contra o dízimo, você é contra a oferta, você é contra a premissa, você é contra tudo. E Jesus está dizendo: está faltando alguma coisa para você. Mas essa noite é noite que você precisa entender que quem entrega tudo a Jesus não tem prejuízo. Vou dizer de novo: quem entrega tudo a Jesus não tem prejuízo. Sabe o que diz no versículo 18 aqui? Aliás, mais adiante, Pedro vai e pergunta a Jesus. Viu o jovem rico indo embora para terminar. E Pedro pergunta a Jesus: e nós? A gente está aqui, né? Largou tudo, deixou família, deixou empresa, deixou o CNPJ, estamos aqui para te servir, como é que vai ser? Jesus olha para Pedro e diz: deixou pai, deixou mãe, deixou empresa, deixou tudo para trás para me servir, e vai receber tanto nessa vida como na porvir. Levante uma mão, porque Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: escute, Deus não deve nada a ninguém, ainda paga adiantado. O altar não toma, o altar devolve. Eu vou repetir: Deus não deve nada a ninguém, ainda paga adiantado. O altar não toma, o altar devolve. É só para você pensar. Jesus está dizendo: te falta alguma coisa, e você sabe o que está faltando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que Satanás não roube e nem adultere a palavra que você recebeu aqui essa noite. Quem pode levantar a mão e dizer: Jesus, obrigado? Há porventura alguém em nosso meio que precisa aceitar Jesus agora? Pastor, eu quero reconciliar. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Há alguém nessas condições? Vamos estar em pé, por favor. Eu gostaria que você repetisse comigo. Diga: Jesus, eu estou disponível. Fala de novo: Jesus, eu estou disponível. Diga: Jesus, o meu dinheiro. Fala de verdade: Jesus, o meu dinheiro, os meus bens estão à sua disposição. Mão no coração. Pai, nós recebemos a tua palavra com muita humildade, com o coração quebrantado. Muito obrigado por falar conosco essa noite. Perdoa quando somos egoístas, individualistas. Perdoa quando nós viramos as costas para as missões. Perdoa quando deveríamos fazer e não fazemos. Essa noite, fala profundamente ao nosso coração. Ministra, Espírito Santo, nos nossos corações, de forma mais intensa, profunda. Faz arder de novo o amor pelas almas, porque o Senhor amou aquele jovem. O Senhor nos ama. Você é amado, querido. Nós somos amados, igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo na tua presença. Você que está grato, diga amém. Diga glória a Deus. Eu já vou devolver o microfone ao pastor Rodrigo em 1 minuto. Tome assento, por favor. Escute-me. Eu estou a alguns quilômetros longe de casa, e eu trouxe um material muito importante para vocês. Há mais de 15 anos que nós trabalhamos
na educação teológica e também ensinando outros pregadores a comunicarem a palavra de Deus com excelência, com competência. Escute-me. Quando o pastor Rodrigo disser amém, eu só tenho 10 ou 15 apostilas dessas. Escute-me. Eu vou estar em algum lugar que ele me permitir com o meu curso de oratória. Pastor, o que é oratória? Oratória é a arte de falar em público. Nesse curso, eu te ensino a como falar bem, a como conquistar os seus ouvintes, a fazer leitura de ambiente, que é imprescindível na vida de qualquer pregador, orador, palestrante. Você que trabalha com o público, eu vou estar lá atrás e você pode ir até aonde eu estarei e adquirir esse material. Quando você adquirir esse material, você estará investindo nas missões. É através desse material que nós colocamos o pão e a água na mesa dos missionários que nós apoiamos. Quem me ouve, me entende, diga amém. Para você que ainda não tem o meu livro de homilética, Como Preparar Sermões com Excelência, só sobraram, graças a Deus, 4 livros. Só sobraram 4 livros. Porque tem gente que ora, pastor, diz assim: pastor, eu vou orar para Deus abençoar o senhor com mais livros. Irmão, eu quero que esse livro vão embora para as missões. Diga amém. Diga glória a Deus. Só tem 4 livros desse e eu tenho umas 10 apostilas. Então você passa lá e eu tenho certeza que o reino vai retribuir milhares de vezes mais. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do pastor Rodrigo?